Família de Ialorixá atribui morte à intolerância religiosa. Meia hora. Intolerância religiosa faz menina ser apedrejada. Após ataques a templos, crimes de intolerância religiosa são investigados. A cada 3 dias, uma denúncia de intolerância religiosa chega à Secretaria dos Direitos Humanos do Brasil. No ano de 2011 a 2014, 504 casos foram relatados. No entanto, acredita-se que vários desses casos se iniciam na escola. Os colegas de colégio do estudante de administração Samuel Chong o julgavam pela etnia não ser adequada à religião dele. Na minha infância eu sofria muito preconceito pelo fato de eu ser oriental e quando as pessoas perguntavam a minha religião, eu falava evangélico. Elas, que evangélico? Mas você é coreano. Aí elas falavam também que eu não tinha o estereótipo de um evangélico. Outro caso é o do estudante de engenharia civil Rafael Bosque, quando foi convidado a se retirar de escola católica por ser ateu. Quando eu estava no colegial, eu estudava numa escola cristã e tinha uma aula de Bíblia. E depois da Páscoa rolava uma ceia, né, do evangelismo, e eles deram essa ceia pra gente comer durante a aula. Eu me neguei e acabei discutindo com a professora, que era a dona da escola, e ela me mandou para fora da sala e depois disso ela chamou minha mãe para conversar numa reunião e me convidou a se retirar. A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças e práticas religiosas ou a quem não segue uma religião. É um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. Mas afinal, de onde surge a intolerância religiosa? A intolerância religiosa, ela tem a ver com muita coisa. Uma delas é narcisismo. Eu sou melhor que os outros. O meu Deus é melhor que os outros. Os meus santos são melhores que os santos dos outros. A minha verdade é a verdade. Na raiz da intolerância não está nem a religião. Na raiz da intolerância está a soberba humana. Para este pesquisador, os conflitos religiosos são percebidos ao longo da história da humanidade, em grande parte devido ao narcisismo das pessoas acharem que o seu Deus é melhor que o das outras religiões. Nas correntes chamadas de abrâmicas, como cristianismo, islamismo e judaísmo, a presença de um único Deus é a causa de grande parte dos conflitos. Nessa corrente, vamos chamar abrâmica, ocidental, a grande briga entre, atualmente, que até gera essa intolerância, entre os cristãos e os muçulmanos. Os muçulmanos que provocam, não os muçulmanos, mas a corrente radical, a fundamentalista, ela provoca os atentados. E a outra corrente é a corrente oriental, em que não há um Deus único. Aliás, não há nenhum Deus ao qual se reza, um Deus que atende a orações, um Deus que interfere no mundo. É um Deus mais energia. A humanidade ainda não achou a fórmula exata para acalmar a intolerância, mas tem gente que já colocou isso em prática. Eu considero lamentável, né? E a doutrina espírita também tem a mesma visão, porque nós temos que respeitar a decisão de cada um de escolher a sua religião. Como eu já falei, né, desde que ela seja uma coisa para o bem, não importa qual seja. À medida que só um pensamento ou só uma forma de pensar se estabelece e todo mundo passa a pensar como ela, vira uma espécie de robotização do pensamento. Entendo que Deus é plural. Se você olhar no mundo, no cosmos, no universo, para qualquer lado que você vai, é tudo diferente. Então por que o pensamento tem que ser igual?